nosso mestre maior, iniciamos então esse Kabbalah de Yom Tov, de 7º dia de Hag Samei Amassá, para a glória do Eterno, nosso Deus e Deus de nossos pais. Bendizei ao Eterno que é bendito. Bendito seja o Eterno, que é bendito para todo sempre. Bendito seja o Eterno que é bendito para todo sempre. Shabbat Shalom a todos, mais uma vez. Shabbat Shalom. Então vamos na página 249, do Salmo 29, que diz assim: Dai ao Eterno, a filha dos fortes, dai ao Eterno a glória e força, dai ao Eterno a glória devido ao seu nome, e prostrai-vos ao Eterno desde o lugar do esplendor da santidade. A voz do Eterno está sobre as águas, o Deus de glória troveja. O Eterno está sobre a vastidão dos mares, a voz do Eterno manifesta-se em força. A voz do Eterno manifesta-se em majestade. A sua voz quebra o cedro do Líbano, e o Eterno quebrou o cedro do Líbano e os reis pagãos. Amém? Amém. Eu peço aos músicos que façam aí o cântico de Barehu, e após na página 257 eu peço ao MA se dirigir à frente, ele estará então fazendo aí, após esse canto, Shema Israel e suas bênçãos.
והיו הדברים האלה אשר אלוהים מצווה היום על לבביה ושנתן לבניה ודיברת בם ושיבתיה בביתיה ובלכתיה בדרך ובשורביה ובקומיה וקשרתן לאות על ידיה והיו לטוטפות בין עיניה ובתביתה על מזוזות ביתיה ובשעריה והיה אם שמעו ותשמעו את מצוותיי אשר אלוהים מצוויהם היום לאהבה את אדוני אלוהיהם ולעובדו בכל לבביהם ובכל נפשם ונתתי ארציהם ביתו יורהו מלבוש ואספת דגניה ותירושיה ביצריה ונתתי עשר בשדיה לבהמתיה ואכלת בשבת הישמרו להם והנסיתי לבביהם ושרתם ועבדתם אלוהים הערים והסתרתם להם וערף אדוני להם ועצר את השמיים ולא ימתה והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני אלוהים להם ושמתם את דברי אלה על לבביהם ועל נפשם וקשרתם אותם לאות על ידיהם והיו לטוטפות בין עיניהם ולימדתם אותם את ביניהם לדבר בם בשבתיה בביתיה ובלכתיה בדרך ובשורביה ובקומיה ובתביתה על מזוזות ביתיה ובשעריה למען ירבו ימיהם וימי בניהם על האדמה אשר נצבע אדוני לאבותיהם לתת להם כמי השמיים עד הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בקלתיהם והיה להם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תדורו אחרי לבביהם ואחרי עיניהם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיהם אני אדוני אלוהיהם אשר הוצאתיהם מארץ מצרים להיות להם לאלוהים אני אדוני אלוהיהם אמת אדוני אלוהיהם אמת Quem é entre os poderosos como tu, Eterno? Quem é como tu, poderoso, de poderosa majestade e santidade, temido em louvores, operando maravilhas? Os teus filhos viram a tua glória, Eterno, nosso Senhor. Quando tu fundaste o mar, unanimemente todos louvaram e reconheceram a tua beleza, dizendo: o Eterno reinará para sempre. E assim é dito, porque o Eterno redimiu a Jacó e o livrou da maior, mais forte do que ele. Bendito sejas tu, Eterno, que redimiste a Israel. Me
Hashem, nós não estaremos fazendo hoje Amidá, mas amanhã nós estaremos fazendo, tá? Então, nesse momento eu passo a palavra ao nosso Rosh Levi. Eu creio que estará entregando alguns recados para nós e também trazendo algum assunto dentro da própria Escritura. Tá? Mais uma vez, então, Shabbat Shalom a todos. Sabe o que o senhor faz para carregar ali, ó? A confusão é grande, né? A confusão é grande. Por que eu digo a confusão é grande? Porque a maioria do povo aí está meio que perdido no dia de hoje. Não deveria estar. Por que não deveria estar? Porque nós estamos vivendo um momento em que nós estamos contando. E tanto faz contar da forma que a interpretação pede para contar, ou contar da forma como a leitura pede para contar. As duas coisas não fogem, os dias não fogem. Por que os dias não fogem? Porque os dias são os mesmos. Dia 21 é para um e dia 28 é para outro, certo? Do mesmo jeito que o dia 21 é para quem interpreta o texto, o dia 21 é para quem lê o texto literalmente. Então, não era para nós estarmos aí sem saber que dia é hoje. E tanto faz para um quanto para outro, hoje é 21 de Nissan. E a Bíblia fala para nós, que a Torá fala para nós, que o primeiro dia, que é o sétimo dia, né? O sétimo dia de Nissan e o 21º dia de Nissan são Mikrat Kodesh. Mikrat Kodesh são dias de santa convocação, né? Dias de santa convocação, Mikrat Kodesh. Agora você vê, a gente quero que vocês arrumem aí, que na verdade eu gostaria de falar com vocês que estão aqui, né? Porque os demais não vão poder resolver, né? Você tá aqui, vai gravar assim, a gente vai estar aqui. E eu queria que vocês pudessem me acompanhar. Então, mas eu posso acompanhar se falar com esse negócio. Então, hoje é dia 21 de Nissan. Tanto faz para qualquer linha judaica, 21 de Nissan é 21 de Nissan. E é um dia de Mikrat Kodesh, é um dia de santa convocação, né? Um dia de se reunir. Aí o que eu queria falar para vocês, na verdade, é o seguinte: que, por exemplo, quando nós fazemos normalmente a festa e nós falamos da Hanukkah, nós falamos dos 8 dias, não é isso? De 8 dias, quando é a Hanukkah, 8 dias. Mas quando é a Hanukkah, como é que nós chamamos normalmente a vela central, ou a luz central? Como fala? Sim, mas nós falamos da Hanukkah, nós estamos falando não é da Hanukkah, estou falando da menorá, né? Do candelabro, da menorá. E todas, você pode ver que as 3 lâmpadas do lado esquerdo e as 3 lâmpadas do lado direito, todas elas estão voltadas
para a lâmpada do meio. Não é isso? Todas elas estão voltadas para a lâmpada do meio. Alguns vão chamar de Shamash, piloto, outros vão falar que se voltam todos para Yeshua, uns vão fazer essa colocação de Yeshua, mas a máxima colocação que se faz, a maioria das drash, dos midrashim, vai chamar essa lâmpada central de Shabbat. Vai chamar essa lâmpada central de Shabbat. Que os 3 dias anteriores e os 3 dias posteriores estão voltados para ele. E isso coincide com o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, porque na realidade não é nada assim doutrinário, não é nada doutrinário que eu vou trazer para vocês. É apenas entender o padrão de dias, tanto os dias bíblicos quanto os dias, como se fala, os dias normais de Israel, para os dias seculares, como é que se tratam, como é que falam. Então, em Israel, na tradição bíblica, a forma de contar os dias da semana é diferente do padrão ocidental. Muito diferente do padrão ocidental. Por quê? Porque ela segue, a tradição bíblica segue um princípio simples, porém profundo, muito profundo. Veja que interessante, como os dias são chamados. Por que eu estou falando isso? Porque os dias, como eu mostrei a melhorar, todos os dias eles são contados em relação ao Shabat. Todos os dias eles são contados, pelo menos para aqueles que creem que o Shabat é um dia santo, eles são contados em relação ao Shabat. E aí em hebraico os dias das semanas vai dizer simplesmente assim: Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Shamishi, Yom Shishi. Aí quando chega no 7º dia, ele muda. Ele vai falar Shabat. Não vai falar outra coisa, ele vai falar Shabat. E já por exemplo, aqui no nosso país, vai chamar primeiro dia que é Yom Shishi, Yom Rishon, de domingo, Yom Sheni de segunda-feira, Yom Shlishi de terça-feira, Yom Revi de quarta-feira, Yom Shamishi de quinta-feira e Yom Shishi de sexta-feira, Agora, o Shabat, que é Shevá, ele é especial. Por isso ele recebeu o quê? Ele recebeu um nome. Os demais dias não recebem nomes. Pode ver lá onde você quiser ver. Eu estava lendo sobre isso daí. Estava, né? Você sabe por que ele recebeu o nome? Ele recebe o nome porque ele é especial, porque ele é o dia que o Eterno cessou toda a sua obra. E qual que é a diferença disso? Existem dias especiais? Existem, mas não igual ao Shabat. Igual ao Shabat. A altura do Shabat, só o Shabat. Tanto que você vai ver dias festivos, por exemplo, vai dizer lá que você deve cessar toda a obra. Que obra que você tem que cessar no Shabat, nos dias festivos? Quais obras? Não são todas as obras. São obras servis. Você pode ler lá. Obras servis. E no Shabat não, é toda a obra, tudo. Você não pode fazer obra alguma. E lá você é proibido só das obras servis. Está entendendo? Tem diferença. Bom, mas aí toda a semana gira em torno do Shabat, ou seja, os dias eles não têm identidade própria, eles apontam para o Shabat. Israel não vive indo do domingo ao sábado. Eles vivem contando até o sábado. Eles contam até o sábado. Cada dia é uma preparação, cada dia é uma aproximação, cada dia é uma contagem. E aí nós vamos lá para Shemot, capítulo 20, versículo 8, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado. Qual é o outro dia que fala lembra-te? Qual o dia festivo que fala lembra-te? Lembra-te do dia tal, lembra do dia tal. Lembre quando eras escravos do Egito. Mas fala lembra. Este é o dia em que eu vos tirei do Egito. Agora, lembra e não é só lembrar.
lembre e guarda. Lembrar e guardar. O Shabat é lembra e guarda. Ou seja, você não só lembra do Shabat no dia do Shabat. O dia do Pesa, por exemplo, você lembra dele, lógico. Por que você lembra dele? Para você contar para os nossos filhos como foi lá. Mas você não vive os dias contando para chegar ao Pesa. O Shabat não. O Shabat você vive os dias contando para chegar ao Shabat. Você vive contando os dias para chegar ao Shabat. Certo? Você conta os dias da semana para chegar no Shabat. Então você vive a semana inteira olhando para o Shabat. Tanto faz os 3 dias anteriores como os 3 dias posteriores. Um detalhe importante é que no Israel moderno eles também usam dias internacionais, sabia? Eles usam domingos, a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no Israel moderno. Mas no hebraico eles continuam a contagem bíblica. E você sabe por que no hebraico continua a contagem bíblica? Por causa de Jeremias capítulo 8, se eu não me engano, versículo 8. Ele vai falar a respeito das penas, da pena dos escribas e dos sábios de Israel. O que essa pena fez? O que essa pena fez? Essa pena mudou a Torá. Mas como assim hoje? Essa pena mudou a Torá? Mudou a Torá. Mas como que essa pena mudou a Torá? Essa pena não mudou a Torá na escrita da Torá, porque a Torá você pode ver que ela sempre vai estar escrita daquele mesmo jeito. Sempre. A Torá sempre vai estar escrita daquele mesmo jeito. Jeremias já alertava para isso. Né? Jeremias já alertava. Normalmente a pessoa pega o texto e fala assim: cuidará de mudar os tempos e as leis e tal, dizendo que esses tempos e essas leis seriam em relação à Torá. Não é em relação à Torá. A Torá não muda. A Torá é o que escreveu. Né? Tanto que você pode ver, você vai ver diferença em traduções, mas no original eles não mudaram. Não mudaram. Pode ver, a tradução tem várias traduções diferentes, mas a escrita da Torá, ela se mantém fiel. A escrita da Torá, ela se mantém fiel. O texto é fiel. Agora, as interpretações e as traduções foram mudadas. Mas vamos lá, dias são iguais a números, do 1 ao 6. Dias da semana é do dia 1 ao dia 6. Shabat é o único com seu próprio nome. O único que tem o seu próprio nome, porque tudo gira em torno dele. Então, enquanto o mundo dá nome aos dias, a Torá dá propósito aos dias. Vejam bem, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Isso vem de feira. Feira que é igual a mercado de comércio, que depois no latim, que isso vem do latim, mas no latim, feira, que na verdade não é feira, é féria, feria ou feria, que é igual ao dia de descanso, dia de festa religiosa. Feria são dias de festas religiosas, tanto que quando você ouve dizer que é um feriado, normalmente é um feriado dedicado a um santo. Normalmente é assim, tá? Normalmente existem outros dias que foram dedicados a outros tipos de pessoas, mas o normal do início, que veio do início, por exemplo, hoje nós temos aqui o dia domingo, hoje nós temos aqui o dia do Tiradentes, que não são santos, mas o início de onde surgiu do latim, feria, ele seria para designar descansos religiosos, porque era dia dos santos. Mas quem influenciou isso? Foi fortemente influenciado também, mais ainda, pela tradição cristã antiga, especialmente pela Igreja Católica. E o que aconteceu? No mundo romano antigo, os dias tinham o nome de deuses. Por isso que eu estou falando para você que até o feria era para santos, mas os dias da semana eram para deuses. Veja, Marte, dia de Marte, dia de Júpiter, dia de Vênus. E para evitar esses nomes pagãos, a igreja substituiu por feria, dia dedicado ao consagrado. E como ficou? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e por aí vai. O domingo, um detalhe bastante importante aqui para nós, que o domingo não tem feira.
porque ele era considerado o dia do Senhor. O domingo não tem feria, nem feira, porque ele era denominado ou considerado o dia do Senhor, dia dominícios. O sábado também não tem, ele já vinha da tradição bíblica, Shabat. Agora veja, feira não é só mercado, hoje, né? Ela originalmente era dia separado para algo específico. Então, se você pegar na Torá, você vai ver dias numerados. No Ocidente, você vai ver dias nomeados. Lá eram dias numerados na Torá. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, por aí vai. No Ocidente, são dias nomeados. Agora, na Torá, o foco dos dias é o Shabat. No Ocidente, o foco cultural e religioso. O foco é cultural e religioso. Na Torá, o tempo tem propósito. No Ocidente, o tempo é organizado. Organizado pelo quê? Por um calendário. Agora veja, a Torá conta os dias em direção ao Shabat, o Ocidente nomeia os dias conforme a cultura e a história. No hebraico bíblico, você não tem segunda-feira, você tem apenas primeiro dia e segundo dia. Tudo caminhando para o Shabat. Mas no Ocidente, os dias foram reorganizados pela cultura e perderam essa conexão direta com o propósito. Agora, Israel conta o tempo, o mundo nomeia o tempo. A Torá organiza a vida pelo propósito, não pela rotina. Quando você muda o nome, muitas vezes você muda o significado. Se você mudar o nome, você muda também o significado. E isso é em relação ao quê? Ao que tem nome. E Shabat tem nome. Se você mudar o nome dele, ele também muda o significado. Porque você mudou o nome dele. Mudou o nome do Shabat. Mudou o nome do Shabat, mudou o significado do Shabat também. Está me entendendo? Não sei se está dando para entender. É que na verdade, pelo fato do momento em que nós estamos vivendo, eu até poderia falar como foi falado, se eu não me engano, lá em Isaías. Se eu não me engano, acho que foi em Isaías. Acho que foi Isaías mesmo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu aquilo que nós falamos? Por causa dos momentos em que nós vivemos, aí eu falo a mesma coisa, Calvin. Quem dará crédito a essa pregação? Quem dará crédito? Quem ouvirá aquilo que a gente fala? Mas aqui está escrito, quando você muda o nome, muitas vezes você muda o significado também daquilo que você mudou. E isso aconteceu não só com o Shabat. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Sara, isso aconteceu, se eu não me engano, com Josué. Isso aconteceu com todos esses que tiveram o nome mudado. Por quê? Porque eles passaram a ser outra, na visão de Deus, eles passam a ser agora uma outra coisa. Por exemplo, o Abraão foi chamado, o nome dele foi mudado. Quando foi mudado, ele passou a ser pai de nações. Antes não era. Abraão não era. Abraão não é pai de nações. Abraão torna-se pai de nação. Por quê? Porque mudou o nome, mudou o sentido do nome dele. De Abraão ele passa a ser Abraão. Por quê? Porque aquilo ali que você está vendo agora passa a ter um outro significado. Abraão, diante das nações, inclusive, passa a ter um outro significado, porque o nome foi mudado. Sara também é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Então, assim, Agora você falou de Josué também. Josué também foi a mesma coisa. Todos eles. Porque também assumiu um compromisso muito grande. Porque ele era Oxéia, né? Aí ele passa a ser Yehoshua. Por quê? Porque ele passa a ter um outro significado diante do povo. Enquanto ele era Oxéia, ele não era o que ele foi depois que ele se tornou Yehoshua. Ele é visto agora com outro significado diante do povo. Então, feira vem de tradição cristã latina, substituiu nomes pagãos, virou costume em países como o Brasil. Enquanto o mundo criou nomes para os dias, a Torá nos ensina a dar direção a eles. Agora, veja que interessante. Os nomes dos dias vêm do Império Romano, da astrologia antiga, da associação com astros visíveis como Sol, Lua, planetas.
porque cada dia era dedicado a um astro. Um era dedicado ao Sol. Vocês sabem que dia é esse que era dedicado ao Sol, né? Era o Sunday, né? Sunday. Depois tem a Lua, que era Lurn, se eu não me engano. Depois tem Marte. Depois tem Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Então vejam, os nomes latinos, no latim ele é dies solis. Dies solis, dia do Sol. Dia do Sol. O primeiro dia, o segundo dia, dies lunae, que é o dia da Lua. Dies lunae, que é o dia da Lua. Qual é o dia da Lua para nós? O dia da Lua para nós é o primeiro dia, né, do mês, que é o dia da Lua nova. Mas aqui nós já estamos no segundo dia. No terceiro dia é dies Martis, que é o dia de Marte, dies Mercury, que é o Mercúrio, dies Jovis, que é o Júpiter, dies Veneris, que é o Vênus, Saturno, que é o Saturno. Agora veja como que isso aparece, falando no inglês. Sunday, que é o dia do Sol, Monday, que é a Lua, Tuesday, que é o deus germânico equivalente a Marte, Wednesday, que é o Mercúrio, o homem, né? Thursday, que é Júpiter ou Thor, Friday, é Friday, que é o Vênus, que vem de Friday, e Saturday, que é o Saturno. Agora veja, Saturday. Que dia que é Saturday? É o Shabbat, mas é Saturno para eles. Agora hoje, ainda hoje, os dias carregam os nomes dos deuses antigos. Na Espanha, na França, no latim direto, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, são tudo nomes que eles ainda falam. Se você estiver lá, nesses países de língua latina, você for falar os dias da semana, você vai falar, por exemplo, segunda-feira, você vai falar Lunes, terça-feira você vai falar Martes, quarta-feira você vai falar Miércoles, Jueves, Viernes e aí por diante. Essa vai ser a forma de você pronunciar os nomes das semanas lá junto com os latinos. Agora, português, aqui entra algo único, porque aqui já vem a influência católica. Qual era o objetivo? Remover os nomes dos deuses pagãos. Queria remover o nome dos deuses pagãos, então eles trocaram por feria, que seria dia de devoção, dia de descanso. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e por aí vai. Agora o domingo, dia do Senhor, que é o Dominícios. O sábado vem do hebraico, que é Shabbat, que não é usado por eles. Agora comparem com a Torá. Gênesis capítulo 1. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Então só existem contagens, não há nomes, só contagem de dias. As diferenças espirituais. No sistema bíblico, o sistema na Bíblia, e nós temos por base o propósito o Shabbat. No sistema romano, a base são os astros, os deuses. No português, a base é a reforma religiosa. Agora, os nomes dos dias contam a história das civilizações. O nome dos dias conta a história das civilizações. O mundo deu nome baseado nos céus, a Torá deu nome, e a Torá deu direção baseada em Deus. Enquanto os povos olharam para os astros, Israel olhou para Deus. Quando alguém fala terça-feira, está usando um sistema criado para substituir o nome de deuses. Mas quando a Torá fala segundo dia, ela está te ensinando a viver em direção ao Shabbat. Conclusão é que no mundo antigo, deuses astros. Na Europa, adaptação cultural. No Brasil, feiras que são coisas religiosas. Na Torá, a contagem é com propósito. Propósito do quê? Propósito do próprio Shabbat. Então os povos deram nome aos dias, mas a Torá deu sentido ao tempo. Agora veja que coisa interessante. O tempo não começa no homem. O tempo não começa no homem. Aqui, eu sei que vai cansar para vocês, eu vou ficar pouquinho tempo mais, porque depois eu posso até repetir essa mensagem, porque agora é que ela começa a entrar no mais importante para nós. Por quê? Porque o que é o tempo segundo a Torá? O que é o tempo segundo a Torá? Quem define o tempo? O homem ou Deus? Quem define o tempo? O homem ou é Deus? Então veja, vamos para um passo a passo numa história bem sólida aqui.
No princípio, quando a gente fala no princípio, beleza, está escrito lá na Torá, tá? No Bereshit, no princípio. E antes do princípio? No princípio. E antes do princípio? Antes do princípio não há tempo como nós conhecemos, só há eternidade. Antes do princípio só tem eternidade. Porque antes do princípio não existia o quê? Não existia a morte. Pelo menos até onde eu sei. A morte iniciou-se ali através de Adão e Rava. Até onde eu sei, antes do princípio não existia a morte, só teria eternidade. Gênesis 1:14 vai dizer assim: sejam para sinais, tempos determinados, moedim, dias e anos. O tempo bíblico não é invenção humana, ela é criação com propósito. O tempo na Torá não é neutro, ele é sagrado. Tempo igual relógio, produtividade, agenda, tudo isso é na visão moderna, mas na Torá tempo é encontro, é ciclo e não períodos. Ciclo e não período. Você não encontra períodos na Torá, você só encontra ciclos. E é propósitos. Moedim são tempos determinados, encontros marcados e convocações divinas. O tempo não é apenas algo que passa, ele é algo para o qual nós somos chamados. Então veja, existem dois sistemas de tempo. Primeiro sistema, calendário, que é o tempo humano, tá? Tempo humano. Ele é calendário, cultura, política e economia. O segundo tempo, que é o tempo divino, ele é Shabat, festas, como Pessa, Shavuot, e ciclos de 7 e 50. E ciclos de 7 e de 50. Qual é a diferença? Que o tempo humano é controlado, o tempo divino é recebido. O tempo humano, ele é linear, uma reta. O tempo divino, ele é um ciclo. Você pode ver o Shabat ele faz assim, sempre fazendo assim, está sempre voltado para ele. Termina Shabat, começa de novo. Termina Shabat, começa de novo. Termina Shabat, começa de novo. Está sempre fazendo assim, um ciclo. Entende? Então, o tempo humano é produtivo, o tempo divino transformador. O tempo humano é externo e o tempo divino é espiritual. E o Shabat como centro do tempo, como eu estou já explicando para vocês, ele santificou o sétimo dia. Primeira coisa santificada na Bíblia. Primeira coisa santificada na Bíblia foi o sétimo dia. Então, o sétimo dia não é um lugar, o sétimo dia não é uma pessoa, o sétimo dia é o tempo. Deus não começou santificando o espaço, Ele começou santificando o tempo. Agora, o tempo na Torá é ciclo, como eu falei, ele é ciclo. Semana, Shabat, meses, festas, anos, Shemitah, 50 anos, jubileu. Então, festas não são datas apenas, elas são ciclos espirituais. Qual o significado? Você não vive o tempo, você entra em ciclo de transformação. Nós entramos num ciclo de transformação. E aqui a gente pode ver o seguinte: no mundo antigo, o nome dos deuses, no mundo atual, astrologia. Roma, organização política, fez adaptação religiosa, e o resultado, o tempo foi humanizado. O tempo foi humanizado. Quando o homem redefine o tempo, ele perde o encontro com Deus. Quando ele redefine o tempo, ele perde o encontro com Deus. Então, só para me encerrar, talvez eu entre nesse momento aqui numa parte que algumas pessoas não gostam, mas Levítico 15 está dizendo: contareis. Isso é único, não é só esperar, é contar conscientemente. Significa que o tempo bíblico ele não passa, ele é contado com intenção. Esse mês será o primeiro mês, Êxodo capítulo 12, versículo 12. Deus define, por quê? Porque quem define o tempo é o próprio Eterno. Quem define o tempo é o próprio Eterno. Quando você muda o tempo, você muda a sua própria vida. Então, Pessa é a nossa libertação, Shavuot é a nossa revelação e Yom Kippur é a nossa restauração. Cada tempo é igual a um processo espiritual. Os moedinhos não são eventos, eles são convites à transformação. Tá certo?
Então, no tempo do mundo ou no tempo de Deus? Em qual dos dois tempos nós queremos viver? Se você vive pelo relógio, você fica cansado, mas se você vive pelo tempo de Deus, você vive alinhado com Deus. Agora, nós não somos guiados pelo calendário, nós somos guiados pelo tempo de Deus. O tempo não é o que passa, é o lugar onde Deus nos encontra, é o lugar onde o Eterno nos encontra. Então, eu não quero me alongar nisso aqui, porque eu quero trabalhar isso aqui numa outra situação, mas só para a gente entender e voltar atrás. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso não é organização, isso é um design divino. E a gente tem que entender que tudo está voltado para o Shabat. Sem Shabat, quero que vocês entendam assim, sem Shabat, não há o quê? Se não tiver Shabat, o que é que não tem? Não tem contagem do tempo. Não tem o ciclo do tempo. Sem o Shabat não tem o ciclo do tempo. Sem Shabat não tem. Se você não tiver o Shabat para ele pôr no final e você começar de novo, você vai direto. Você vai. É interessante também, Lúcio, que o nome que foi dado para cada dia da semana, como você falou ao princípio, né? Que primeiro ele era numerado, né? Assim como a Torá fala. Né? E os nomes foram dados a cada dia da semana 2.000 anos antes de Mashiach, né? Aí que se recebeu o nome. Segunda, terça, quarta, quinta, isso por motivo, parece que até um cristão mesmo, um pagão, que quis tirar o nome, pelo fato de ser lá o nome também voltado aos planetas, isso aos deuses e também aos astros. Então, ou seja, até esse período, o nome era dado assim também, numerado, né? Assim como agora fala. Exatamente. Interessante que quando se trata, como você falou, na linguagem portuguesa, até os portugueses mesmo no Brasil, eles se dão o nome de Shabat, mas aí frisando a ideia que é o dia que Deus deixou de exemplo para nós. Exatamente. É que na verdade, nessa situação, eles não conseguiram mudar, porque veja bem, eles podem, nós aqui, nós temos sábado e temos domingo, né? Porque a linguagem moderna aqui do nosso país, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo. Então, mas existe um sentido aí, por que eles não tiraram? Então, por que eles não tiraram? Qual que é o porquê? Um dos porquês é por causa para fazer valer o Messias ressuscitou no domingo. É um dos porquês, né? Porque quando ela fala que após o sábado, né? Maria Madalena foram ao sepulcro, então, aí para eles ter como título uma referência, eles manteram a palavra sábado. Né? Então, essa palavra sábado, você vai ver, se você um dia pegar o grego koiné, pode pegar o grego koiné, você vai ver que na semana em que Yeshua morreu, o que é chamado Shabaton não é chamado Shabat. É o dia festivo, né? Certo? O que é chamado Shabaton não é chamado Shabat. Tem a diferença do Shabat para o Shabaton. O Shabaton é a quinta-feira. Esse é o Shabaton, quinta-feira. Quinta-feira é Shabaton. Sábado é sábado. Sábado no mundo é sábado. Até então, quando você entendeu? entende. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na Torá também é a mesma coisa. Você vai ver que para sábado é sempre sábado. Para dia festivo vai ter Shabaton. Vai ter Shabaton para dia festivo. Você entendeu? Não, Shabatot não. Shabaton. Shabaton. Entende? Isso aí é para diferenciar. Isso aí é para diferenciar aquele dia dos outros dias. Só tem isso. Se você tiver equivocado, você pode corrigir. Mas só tem 3 passos de 3 Shabbat que recebem o nome de Shabaton, que é o Pessa, o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Os demais não recebem esse nome. Exatamente. Por quê? Por quê? Porque os outros são Santa Convocação. Não, esse também é Santa Convocação. Não, ele fala assim, é Santa Convocação solene. Então, é assim, ó, todos os dias, estava tentando explicar outra vez, todos os dias festivos
vai ter Mikra Kodesh, Shabbaton. Tem mais uma coisa lá que eu não Você que é a diferença são três coisas. É convocação solene, tá? Sim, por causa da convocação. Mikra Kodesh é santa convocação, certo? E Shabbaton é por causa do que ele vai deixar de fazer nesse dia. Ele vai deixar de fazer no Mikra Kodesh, porque existem Mikra Kodesh que não necessita parar de trabalhar. Necessariamente não precisa parar de trabalhar. Entendeu? Então é só por causa, o Shabbaton vem dentro desses dias simplesmente pelo fato de ter parada de trabalho. Certo? Agora você pode ver, por isso que eu estou teimando com vocês, porque quando você vê 23, 15 e 16, não tem Mikra Kodesh, não tem Shabbaton, não tem uma outra palavra lá, ele é puro, ele é Shabbat, ele é puro. Uma coisa que você fez, para ter uma curiosidade, eu vou pesquisar nessas nossas vamos dizer, em geral, agora aqui, desde quando, que tempo que ela foi reescrita? Você falou uma coisa muito interessante, porque eu vou, no Shabbat, se me permitirem trazer a Parashá do sábado, não de amanhã, mas do Shabbat, se permitirem trazer a Parashá, eu quero trazer para os nossos irmãos aqui o seguinte: o que nós somos? O que nós, o recorrendo, nós aqui somos? Nós somos os messiânicos, nós nos enquadramos dentro dos messiânicos, nós nos enquadramos dentro dos Derabanan, que são os judeus Derabanan, nós nos enquadramos dentro dos Bnei Anusim, nós nos enquadramos dentro dos judeus nazarenos. Afinal de contas, qual é a nossa identidade? A nossa congregação, ou sinagoga, ou recorrente. Qual é a nossa identidade? Eu já venho alguns dias, pelo menos como líder da congregação, fazendo parte dessa liderança, eu venho tentando trazer essa comunidade para uma congregação de Yeshua. Não é uma congregação de rabinos de Rabanã, não é uma congregação de messianos, não é uma congregação de nazarenos, congregação de Yeshua, congregação voltada para Yeshua. Por quê? Porque quando essa congregação, eu estou sempre dizendo, eu ainda faço, de vez em quando ainda faço lembrar até a prédica do Eza aqui. Eza falou aqui, vocês falam que vocês creem em Yeshua e tal, e seguem Yeshua, segue nada. Vocês seguissem Yeshua, vocês seguiam os passos de Yeshua, porque se vocês seguissem os passos de Yeshua, o mundo não estava como está. Porque a maioria do mundo diz que crê em Yeshua, mas não crê, porque se crescem, realmente andaram como ele andou. E se nós andássemos como ele andou, o mundo não estaria na situação que está. Aí nós temos que entender como Yeshua andou, o que Yeshua fez, com quem ele estava, sempre o que ele mais apoiava, o que ele não apoiava. Por quê? Porque tem uma coisa muito interessante em relação às nações. Por que as nações, de uma forma geral, não vêm fazer parte do nosso judaísmo? Por quê? Por que quando, mesmo não sendo judeus, sendo cristãos, guardadores do sábado e não comedores de carne do porco, por que os cristãos não querem ser esse tipo de cristão? Por que os cristãos não querem ser cristãos como aqueles que não comem carne de porco, que guardam Shabbat e tal? Por que eles não querem ser igual? Eles não acreditam que as pessoas assim sigam suficientes aos passos de Jesus. Na verdade, filha, você vai entender porque você é muito inteligente. A verdade é porque eles dizem assim: isso é fardo, isso é um peso que vocês querem colocar, porque lá está escrito, na Brit Hadashah está escrito, que são fardos que nem vocês nem vossos pais conseguiram carregar. Eles estão falando disso. Os gentios estão falando isso. Mas como que eles podem falar isso se Yeshua disse assim: eu não vim abolir a lei, mas antes de tudo eu vim cumprir a lei? Então o que é que esse povo está falando? Porque Yeshua também falou: vocês colocam fardos neles que nem vocês e vossos pais conseguiram carregar. Quem falou isso foi Yeshua. E os cristãos repetem.
Que fardos são esses? Tradições. Esses fardos são tradições. Mishnah, Alahá. Eles confundem com Torá. Por quê? Porque qual é o nome dado a isso? Lei. O nome dado a isso é lei. Ah, mas é oral. Sendo que existe a diferença. Mas entre é a lei e a lei. tradição. Existe a Torá e existe a tradição. Existem as duas coisas. Aí vamos entender então Yeshua. Nós somos de Yeshua ou não somos de Yeshua? Yeshua vai dizer o seguinte, né? Pelo menos dentro das pesquisas que eu fiz, não exatamente com essas palavras, mas ele é adepto da seguinte coisa: mudou o escrito, por isso que eu falei da pena de Jeremias capítulo 8, e falei dos nomes, quando é mudado no sentido. Yeshua disse o seguinte: mudou a Torá, invalida a Torá, invalidou o que está escrito na Torá. Não é assim. Ele fala isso. Tanto que ele vai falar lá quando ele vai curar o cego lá, que ele faz o lodo na terra, lá, você vê quando ele vai curar o cego, que ele faz o lodo na terra, do que ele é acusado? Ele é acusado de transgredir o sábado, porque aquilo que ele fez foi no dia de sábado. O que ele fez? Obras no dia de sábado. Ele faz lá, ele vai lá, ele posta no chão, inclusive, mexe ali, pega aquele lodo, passa no olho do cego, o cego é curado. Aí ele é acusado. Como que ele responde? Como que ele responde? É lícito? É lícito curar no sábado, mesmo que um carneiro, quando ele cai lá no buraco, é seu, você vai deixar ele lá? Mas você não deixa ele lá por quê? Porque se ele morrer, o que acontece com você? Se ele morrer, você tem problema no bolso, porque é o seu carneiro. É o mesmo que foi visto lá por Jonas. Ô Jonas, essa bomboneira aí não te valeu nada. É a mesma coisa se você pegasse 400 pontos e jogar fora, né? Exatamente. Mais ou menos. É mais ou menos isso. É o mesmo sentido daquela bomboneira que Jonas viu e se doeu por ela. Você está se doendo por isso aí. Quanto mais por vidas que eu criei. E Yeshua está dizendo a mesma coisa. Está se doendo porque eu estou fazendo um lodo para curar uma vida? Isso aqui vale mais do que aquele carneiro que você tira lá de dentro do buraco, quando ele cai lá. Então o que Yeshua está mostrando para eles? Que a tradição está onde? Acima da lei. Eles colocaram a tradição acima da lei. Certo? Entendeu? Na forma que eles colocaram, né? As pessoas viviam, né? Eu fiz a minha Eles atavam fardo pesado e colocavam nos ombros dos outros, mas eles mesmo carregavam. Então, ou seja, se lá estava assim, não faça, né? E eles colocavam um obstáculo a mais em cima daquilo ali. Exatamente. Mas na verdade, pode falar, tio, o senhor estava na sua ideia de falar. Eu fiz a minha techuvá, ou seja, eu vou vir para cá no ano 2000. Logo, acho que no ano seguinte, uma cachorra minha sumiu. E no sábado, não minto, eu não tinha feito ainda a minha techuvá. Mas eu tinha o meu mandamento. Que eu sempre tive, vocês sabem disso, né? Foi criado pela avó. A sua mãe a minha cachorra sumiu, não sei se foi numa quinta-feira, e eu estava desesperado. Aí no Shabat eu saí procurando, mas aonde essa cachorra se enfiou, tal, e tinha um buraco, um poço, sem enterrar. Aí ela estava caída lá dentro, chorando, gemendo, já estava com 2 ou 3 dias tal. Eu tentei, achei uma escada com um vizinho, desci lá embaixo, peguei ela no colo e trouxe para cima. Cuidou dela e ela viveu. E ela viveu ainda muitos tempos. Depois que eu vim saber que o que você nem fez lembrava. foi uma transgressão do Shabat. Não era transgressão, Pois é. por aquilo que eu fiz. Exatamente. Aquilo era o animal por muito tempo ainda. Exatamente. E ela me protegeu até depois de um bandido me roubar Vocês têm uma. Rojão de Acho que eu tenho uma coisa de Rabachá aqui. Eu quero ler um versículo aqui. Aí em cima ele tem uma ali, ó. Agora não sei a letra dela. Mas eu acho que eu tenho uma aqui. Não sei se é tão boa, mas. Orochi, se me permita, Pode falar.
Eu queria te fazer uma pergunta. Qual a diferença que o Roshi sente de um Shabbat Yom Tov, de um Pesach, por exemplo, ou qualquer um dos outros, até o Rosh Hashanah e tal, em diferença do Shabbat, o sétimo Shabbat? Qual a diferença que eu sinto? É. A diferença que eu sinto é que aquele dia é específico para aquilo que eu estou vendo. Ele é específico para aquilo que eu estou vivendo, para aquela festividade. Como, por exemplo, o Rosh Hashanah, ele tem um sentido para mim. O Pesach tem outro sentido. Então eu sinto nesses dias exatamente aquilo que está para sentir naquilo. Eu sinto, por exemplo, que eu estou saindo da escravidão, que eu estou lá no deserto, que estou fazendo essas coisas no Pesach. Outra coisa que eu vejo no Pesach, eu consigo no Pesach encontrar Yeshua. Consigo encontrar Yeshua, consigo ver Yeshua ali no Pesach, e aquilo ali me incomode, de verdade. E quando eu vejo Yeshua ali, eu sinto aquela vontade de fazer jus ao que ele estava fazendo por mim, porque quando ele diz assim, e ele ainda deu um sentido maior, né? Ele diz assim: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Se eu só ouvir dessa forma e não trouxer essas palavras para o verdadeiro sentido dela, eu não vou estar me encontrando, não vou estar vendo, não vou estar lembrando. Aí não tem o porquê de eu lembrar da morte dele. Eu lembro o meu sentido é esse. As diferenças para mim são essas. Eu sinto, por exemplo, que no Pesach, que foi quando nós fomos libertos da escravidão, o próprio Shabat nós não poderíamos reverenciar o Eterno. Então eu entendo, como o Rosh estava falando agora, que o Eterno fala Shabaton. O que é o Shabaton que o Eterno está dizendo ali no texto? Não é Levítico 23:15, né? Está no Êxodo, né? Shabbat, no próprio, acho que Levítico também tem lá na frente. O próprio Rabino interpreta esse 23:15 aí como Shabbaton. Não, mas ele não quer interpretar, ele quer ler. Eu quero ler lá onde está Shabaton. Deixa eu ver se eu acho aqui para o senhor. Shabaton. Aí na passagem na passagem de Yom Kippur, ou então de Rosh Hashanah, o que é que eu acho aqui? Posso, antes do senhor falar isso aí, eu posso perguntar para o senhor uma outra coisa? Por exemplo, Números capítulo 33, versículo 3. Número 33, o senhor está aí na Torá aí. Se o senhor quiser puxar ela e ver, vai. 33. 33:3. Números 33:3. O Ezra tinha falado qual que era essa versão, achei interessante, né? Porque ele fala o nome dessa Torá, né? Aí ele falou aqui na frente, inclusive. Ele é mais, como se dizia assim, ela é mais direta, né? Na verdade, eu gosto mais dela só para estudo. Isso, Mas para ler aqui na frente, acho que não seria muito bom, né? Porque dá a impressão que quando o tio vem com a Torá dele aqui na mas frente. é que ele no hebraico, né? Cara, que ele é no hebraico aí. Números 33:3. Diz assim: Vai sul, Merá e Messés, saíram de Merassés, né? Barrodesh no mês Harishon, no mês primeiro. Barramishá Assarion, no 15º dia. Larrodesh do mês Harishon, do primeiro mês. Mimaharat Rapeça, depois do mês. Mimaharat Rapeça. Eu posso mudar esse Peça para Shavuot? Mimaharat Rapeça. Como que eu vou escrever isso na tradução? Como que eu vou traduzir isso para alguém?
Traduzir, não estou falando do senhor interpretar, não, estou falando do senhor traduzir. Mimaharati Rapesa, como é que o senhor traduz? Depois do Pessa. Depois do Pessa. Tá Um certo? dia depois do Um Pessa. dia depois do Pessa. Tá. E por que Mimaharati Hashabat eu tenho que ler ele depois do dia festivo? Tradução, não estou falando interpretação, tá? Não estou falando interpretação, estou falando tradução. É porque na própria Torá, eu entendo assim, que lá está falando que é depois do Shabat do dia. Mion Hashvi. Depois. Tá falando igualzinho, tá, gente? Tá falando igualzinho esse. Tá falando igualzinho no Calma aí, vamos lá então. Vamos lá no mandamento, do 23:15, né? Os 3:15. 3:15. 15:16. E olha, pra você ter uma ideia, no estudo que eu coloquei no grupo da Deite, eu ainda coloquei uma tradução errada lá. A tradução literal eu coloquei errada. Porque a tradução que eu coloquei lá, eu coloquei a tradução 7 semanas. E depois ele fala após o sábado, mas a tradução não é 7 semanas no texto que eu coloquei. Não estou falando de Deuteronômio, estou falando de Levítico. Não pode pôr 7 semanas? Não é assim que está escrito. Estou falando na tradução, estou falando para traduzir. Porque se a gente for traduzir como está escrito, nós temos que traduzir como está escrito. E não como se entende, porque a partir do momento que a gente traduz como se entende, nós estamos colocando um entendimento a um versículo que não é assim que está escrito. Se você colocar da forma certa, está escrito assim. Aí depois você fala assim, olha, só que isso aqui, gente, a gente pode entender assim, pode entender assado, mas está escrito assim. O que não pode fazer, porque daí você está enganando as pessoas, é traduzir. Por isso que eu estou falando para você que o texto original, o judeu não muda. O texto original eles não mudam. Não muda. O texto original eles não mudam. Mas nem pode mudar, porque é a Torá. E você vem na Torá. Se você tem a Torá e você vai traduzir ela para mim, você tem que ser fiel à Torá para mim. Você não pode dar a sua interpretação para mim. Você tem que traduzir. Olha, aqui está escrito assim: após o Shabat. No outro lado do meu espaço tem que falar após o Pessa. Aí se você quiser me explicar, você pode me explicar do jeito que você quiser. Mas escrever, você tem que escrever ela certa. Deixa eu falar para você, fazer uma pergunta para você. Quem que narrou aqui os números que você está falando aqui? Que você não pediu para ele ler, o número 33. Está na Torá aí. Não, mas quem que narrou? Não é a mesma pessoa que narrou o Levítico 23:15? Sim. Por que fala aqui depois do peixe lá, que lá fala depois do Shabat? Porque aí foi quando nós saímos do Egito. E lá fala da contagem do Homer. Não, mas aí esquece o português. Vamos trabalhar só no mandamento. Sim. Olha, chegar só no Shabat não pode parar, porque o Shabat tem uma continuação. Mas deixa eu só fazer um pedido, tanto para o senhor quanto para o Josias. Na verdade, essa conversa eu não iria ter, mas já que a gente está tendo, vou pedir para vocês uma coisa: honestidade. Só isso. Porque se a gente não for honesto com o que está escrito, por exemplo, o senhor é meu professor de português. Se o senhor for pegar Êxodo, Levítico 15 e 16, Levítico 23 e 15 e falar para mim que ali está escrito após o dia festivo, eu vou falar assim: professor, eu sinto muito, professor, mas o senhor está errado. Não, mas eu não vou falar, Levi. Aí não está escrito Eu isso. não vou falar. Eu não vou falar. Isso no caso é a interpretação. Eu vou falar na tradução. A tradução aqui, você não pode fugir dela. Tem a especificação do Shabat do dia. Agora eu só te pergunto uma coisa: se você bater na tecla que o Pessa não é no Shabat, aí hoje mesmo eu já falo para você, então eu concordo com você que o Pessa não é um Shabat. Então que você está certo com essa contagem do homem, depois do Shabat, esperando o 7º dia. Entendeu? Porque aqui está dizendo Mion HaShabat, Mion do Shabat do dia. Tá certo? Isso aqui eu não estou traduzindo. Não está do Mion HaShabat, é Mion do dia, não está nada disso. Olha, Levi, mas aqui nós vamos ler. Vamos ler então. Eu quero que você leia e traduza para mim. Aqui, ó. Não, mas, então tá bom, mas vamos traduzir junto aqui, ó. Leia. Onde que está? De 23:15? 23:15.
isso aqui, né? O Sefartem, você vai achar aí o Sefartem Lahem, contareis para vós. Deixa eu ver a tarefa dessa coisa. O Sefartem. Começa esse cartão? O Sefartem, contareis. A minha eu acho fácil porque ela está pelo número. O Sefartem Lahem e Maharat Hashabat. Então, para mim dá o mesmo significado que está aqui, ó. Ele, número 33. Aí esse Shabat, aí ele diz ainda que nós não podemos parar o versículo no meio, né? Hashabat Yom Hashem Yahai. Não é o 15? Isso. Nós estamos em 38. Aí, ó. Esparteno, Lahem, Maharat, Hashabat e Yom. Tá. Mion é o quê? Dia. Do dia. Do dia. Hashabat do dia. Então esse Shabat é que eu quero saber que Shabat que é esse. E o Shabat? Do dia de sábado. Mas eu não vou inverter. Eu estou dizendo, ele está dizendo o seguinte, não. Maharat Hashabat é o Shabat. Então tá, no Agora Maharat eu todo dia. pergunto, o Pesa é Shabat? Tio, eu na verdade vou dizer para você, o Pesa nunca foi escrito no Shabat nas antiguidades. O Pesa veio ser Shabat. Não, eu estou dizendo aqui pela Torá. Na Torá não é A Shabat. Torá está te A dizendo Torá aí. não fala que é Shabat. A Torá está dizendo aí. Onde que está falando que Pesa é Shabat do dia. Não, aqui não está Shabat, não está falando que esse aqui é Pesa. Levi, agora nós vamos... Fala para mim onde é que está Ó, Pesa. Onde é que está Pesa aqui, tio? Mostra para mim onde é que está o Pesa aqui no versículo 15. Não, o Pesa não precisa dizer o Precisa dizer sim. Ah, quer dizer que o Pesa não precisa dizer? Ô tio, Sabe por que eu falo que não precisa precisa dizer? sim. Sabe por que Precisa. Se não precisasse Porque dizer que é Pesa, até ontem, praticamente, nós tínhamos um rabino aqui que proibia praticamente nós falar. por favor, esquece esses negócios. Tá. Se o senhor quiser trabalhar comigo, o senhor esquece de falar mal Eu- dos outros, esquece de falar mal de Caraíta, esquece de falar mal de judeu, esquece de falar mal de Tá, qualquer não vamos pessoa. falar Certo? mal de nada, mas se você bater na E se terra... você for ficar que nervoso esse- para falar comigo, você não precisa falar, porque aqui está escrito que eu quero que o senhor me mostre o Pesa aqui nesse versículo. Não preciso mostrar preço, eu estou te perguntando Quer dizer, se o você Shabat quer dizer- não é peça. Shabat não é Pesa, tio. O Shabat não é peça? Não é Pesa. Você vai... Levi, você me desculpa eu te falar, mas você já disse isso na palestra. O Shabat não é verdade, tio, não está no texto. O que significa Shabat? Shabat é Shabat. Não, o que significa o Shabat? Shabat é Shabat. Gente, Shabat Shabat é o sétimo dia. Shabat é o Shabat significa descanso. sétimo dia. Descanso. Shabat é tá aí, feira. Porque se você for lá no mandamento do Shabat, está dizendo que é Deixa eu só pegar um ganchinho aí. Se você for levar para o sétimo dia, você se enrola mais ainda, Levi. Fica na palavra descanso, que é melhor. Porque se você Então for me levar... enrola, Jesus. Então foi para não enrolar. Não, Eu não quero ser enrolado. Eu quero você tirar eu tô aqui a para ser enrolado. Eu tô aqui para ser É esclarecido. porque ele está tentando explicar para Mas se você falou que eu vou ser enrolado, eu vou ser mais esclarecido. Não mais o que enrolado. significa Shabat. Sétimo dia. Então, mas é o sétimo dia. Então tá, então agora vamos voltar. Eu estou lendo aqui a origem da Torá. A origem da Torá, ela tem um período ao qual ela foi reescrita, cara. Então, ou seja, tem muitas coisas que foi mudada. A Torá foi reescrita? Foi pegando um gancho que você está falando. E pegando um gancho que você mesmo falou com relação ao contagem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Então, ou seja, as datas, Então eu posso fazer pergunta os pra dias da vocês? semana Tá bom. foram numerados. Mimaharat Hashabat. Mimaharat Hashabat Ladonai. É assim que está escrito aqui. Ó. Memaharat Está Hashabat. escrito assim, Levítico 23:3. Vamos começar Levítico 23:3. Certo. Shabat Hu Ladonai. Pode ir desligando aqui. Pode, filha. Olha. Só Mari, vamos embora, filha. Espera aí um pouquinho. Não, é só Não, porque você não vai dar em é nada. só pra gente não achar que eu tô desligando o microfone, seu microfone. Shabat Hu Ladonai. Tio. O que significa? Shabat para o Eterno. Shabat para o Eterno. Descanso Esse para o Shabat- Eterno. Não. É lógico que é. Ó, lá no mandamento já diz que o Shabat nós Shabat temos... para o Eterno. Depois ele fala o que acontece no Shabat, tio.
Depois é dito o que acontece no Shabat. Esse dia será para vós, dia de descanso, dia disso, dia daquilo. Eu já falei para você, e você sabe disso, que quando se trata do dia festivo, é dia de descanso, mas não é do mesmo descanso do Shabat, porque lá você é proibido de fazer qualquer obra, e no Shabat festivo, você é proibido de fazer obra servil. Você não é proibido de tudo dentro do Shabat, por isso que a lei é Shabaton e não é Shabat. Se aqui fosse um Shabaton, se aqui fosse um Shabat, estaria escrito Shabat, mas não está. Perdão, se aqui fosse um dia festivo, teria Shabaton e não Shabat. Levi, Onde mais o senhor encontra o dia de festa escrito Shabat? Levi, eu vou te dar uma ideia, se é que você aceita. Você fez um debate aqui por hoje, né? E nesse debate teve algumas coisas, você gravou, né? Você gravou. Então lá você disse que o Shabat do Pêssego ou de qualquer outro dia não é Shabat. Tá certo? Você acabou de Eu não confirmar. estou falando dessa forma, que você está me induzindo a dizer isso. Eu não estou falando dessa forma nem Não. lá no dia, está gravado lá. Não. Eu disse o seguinte, que todos os dias festivos não tem a palavra Shabat. Tem a palavra Shabaton, tem a palavra Midrakodesh, e tem uma outra palavra que eu esqueci, mas está aqui dentro, que não é Shabat. Por isso que eu falei, lá em qualquer um, se você me mostrar qualquer dia festivo, falando assim, este dia é Shabat, o dia de Shavuot é Shabat, o dia tal é Shabat, beleza, mas não tem nenhum lugar você vai encontrar Shabaton, ainda falei lá, vocês vão encontrar em Yom Kippur Shabaton, vocês vão encontrar no outro Shabaton, vocês vão encontrar Shabaton, mas vocês não vão encontrar a palavra Shabat. E outra coisa, se isso fosse de hoje, tio, se isso fosse de hoje, não era só eu que enxergaria assim. Não era só eu que enxergaria assim. Mas isso já vem de longas datas. Já vem de longas datas assim. Eu estou tentando evitar esse conflito que está entre você e o Roxo. Só simplesmente isso. Mas eu não posso discordar com você colocando para essa congregação de que um Shabat não é um Shabat de Pêssego, não é Shabat. Eu estou explicando a luz da Torá, diferente do que você está querendo que eu explique. Só dizer assim, isso aqui é um Shabat. Porque eles vão dizer assim, então hoje, tudo que está no Shabat eu não posso fazer nesse dia. E se eu falo assim, não, peraí, está no Shabat, é tudo, aqui tem exceções. Tem exceções. É isso que eu quero que o senhor entenda. Então, eu quero ensinar para o povo exatamente o que é o Shabat e o que é o Shabaton. O Shabat é uma coisa, o Shabaton é outra coisa. E você sabe o que é, tio. O Shabaton, ele é Shabat do Shabat. Tá certo? Ele tá Porque acima o do próprio Shabat? texto, ele fala lá, Shabat e Shabatot. Sim, mas ele não. O Shabaton, por isso que eu Shabaton. pedi para mostrar lá, que eu ia mostrar para você, que o Shabat o Shabaton está no próprio texto, não está na tradução. Lá ele está dizendo porque é Shabat, quando vai Shabat. Não, quando vai falar, porque o que eu estou querendo que o senhor entenda junto comigo é que Levítico, que é a discussão do problema, 23, 15 e 16, esse texto que é a discussão, nele não tem Shabaton, não tem. Você vai encontrar lá na frente, eu acho, encontrei. Deixa eu encontrar lá na frente. Mas não nesse texto. Esses dois versículos aqui não se referem ao Pêssego. Lá na frente vai se referir ao Pêssego. Porque quando começa o texto, se o senhor começar Levítico, vai estar escrito assim: esses são os Shabat, os Shabatot do Eterno vosso Deus. E Você está essas... querendo me dizer que o 23 e 15 não se refere ao Pêssego? 23, 15 e 16 não se refere ao Pêssego, se refere ao sábado semanal. O outro que o senhor vê lá na frente se refere ao Pêssego, mas esse aqui não se refere. É isso que eu quero que o senhor me entenda. Enxergue junto comigo, mesmo que o senhor não concorde. Não precisa concordar comigo. O senhor não precisa concordar comigo. Levi, para nós não destruir essa Kehilá aqui, é necessário nós fazermos uma palestra, ou no
no Congresso, ou se você quiser novamente fazer uma palestra aqui, idêntica àquela que você fez por hoje, eu faço com você. Por que você não falou isso antes? Porque eu falei para o José que o meu pai não queria fazer. Falei ainda para ele, eu faço com o tio Miro, faço com qualquer um da nossa congregação. Só não faço com o Leonardo, com o Davi, com eles que aqui lá, porque eles não tem nada a ver comigo aqui. Falei isso várias vezes, falei com o senhor, falei, agora eu não faço, tio. Agora eu não faço. Não faço mesmo, eu não vou Na hora fazer. que eu propus para você, para fazer lá na casa do você, se tem o nome do MA, se tem o meu nome, se tem o nome do seu pai, você não está lembrado não? Senhor Josias, Eu com falei o assim, tio Miro, eu falei assim, com o pessoal assim, nosso eu faço, eu não falei, faço. então, mas eu com ninguém fala. Não, mas eu não falei nome de, eu não falei nome de ninguém. Agora me pergunta, por que você... Eu falei pro próprio Porque tio você- Miro que eu faria. Então, mas eu falei lá para você no telefone, falei que deu uma opção em que você concorda, ou então poderia levar lá para a mesa. Você sabe qual foi a sua resposta? Você não vai ser contra, Josias. A minha resposta nunca vai bater porque você já está do outro lado. Você nunca vai falar exatamente o que eu falei. Tá bom, então, mas você pode falar o que você falou? Pode falar. Você Então, vai simplesmente eu falar falei assim para você. Eu levei, eu estou com uma ideia aqui. Se você falar não, é não. Mas eu peguei isso e eu joguei a ideia para você. Aí o papel, se você não concordar, tem uma outra. Que a gente pode trazer o estudo aqui para casa do seu pai, entendeu? Tentando eu, você, o meu miado e o seu pai. Eu falei, se você quiser, pode vir até o Davi. Eu não vamos fazer, não. Eu não quero. Eu falei, Davi, eu não quero. Então, mas aí eu ainda falei assim para você. Depois você falou para mim trazer aqui para Beit. Eu falei assim, Josias, não quero levar para Beit. E não quero fazer essa você não palestra. fala na hora, você depois... Mas nós já tinha feito. Mas Já tinha feito. Mas para mim você não tinha falado. Falei, mas nós já tinha feito. Depois falei para você também. Mas depois que aconteceu. Não, antes de fazer a palestra. Para mim você falou Eu falei, assim, antes de fazer a palestra, eu falei. Tem que conversar. No dia que o Josias falou para mim, então agora deixa eu falar o jeito que você Está falou. gravando agora. Certo. A gente tem que conversar, tem que gravar, porque você não sustenta o que você fala. Você falou para mim, cara, Deus é minha testemunha. Você falou para mim no telefone, sugeri para você as duas opções. Você falou, eu faço com meu pai. Depois você falou para mim assim, ó, eu só não faço se tiver pessoa do Fernando vindo. Eu falei, não vai ter ninguém do Fernando. E depois? E a outra opção, e a outra opção, foi eu que estou fazendo, Mas pra você a depois, proposta. antes de fazer a palestra aqui. Vocês já estavam aqui. Vocês já Não, estavam aqui. Josias, por Deus do céu que é minha testemunha, como você disse agora. Eu digo por Deus do céu que é minha testemunha. Eu falei, não vai dar certo, porque inclusive a FIA falou que não vai dar certo, eu também estou vendo que não vai dar certo, e eu não quero fazer essa palestra para o meu pai. Sabe o que você sugeriu? Não deu certo? Sabe o que você sugeriu para o meu pai? Se ele não quer fazer hoje, faz isso. Eu não sugeri para o seu pai, não. O senhor faz lá. Então, agora tá vendo como é que você pode colocar? Tá vendo como é que você coloca o senhor faz lá hoje. Certo? Porque você ainda falou para mim, se você não fizer, seu pai vai fazer. Deixa eu ir embora, Levi, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, Levi. Você não sustenta o que você fala, velho. Você sustenta o que você fala, Josias? Você sustenta o que você fala? E até então, tudo que eu falei. Josias, por que eu sou mentiroso e você é verdadeiro? Que você é mentiroso. Não, se eu não sustento, eu sou mentiroso. Se eu não sustento, eu sou mentiroso. Simplesmente eu estou falando o seguinte: você falou, afirma embaixo. Você quer que eu fale uma coisa que você falou e está num áudio gravado e você chamou a atenção da sua mulher e depois você falou que era mentira? Agora, o que você quer que eu fale com isso? Cadê que eu chamei a atenção da minha mulher? Com relação, deixa eu falar sobre aquele caderninho. Lembra aquele caderninho que a gente anotou lá? O que você falou aqui nessa mesa aqui, que eu estava sentado lá? Que aquele caderninho lá, vocês passaram para mim que ali tinha todas as anotações do Congresso. É mentira. Não falei isso aí, não. Falei com Você Não Você é quer mentira. perguntar? Sabe por que Mentira. não é mentira? Porque quem anotou aquilo lá fui eu. Não Quem são as começou anotações aquilo do lá fui Congresso. eu. Não, mas Você tá a vendo anotação que eu falei, a anotação que Você eu tá falei vendo? lá. Essa mesma A palavra anotação- foi que surgiu lá na chácara que a Selma foi falar com a Você minha está mulher. falando coisa que nós não falamos. A anotação que eu falei lá era anotações da, falava gente, é coisa que era da cantina, estava tudo anotado lá, isso que eu falei. Aí você falou que era mentira. Coisa que eu falei aqui na mesa, Cantina, eu falei da cantina. da cantina eu afirmei. Você não afirmou, não. Afirmei porque foi. Tá bom. Foi Então, dito. mentiroso firme igual você falou. Foi só por causa disso daí. Nós Mas você não deixa eu falar, você fala, mas eu não. É porque você está querendo mudar, cara, o que aconteceu. Agora, por causa dessas palavras aí, só escuta um pouquinho. Por causa dessas palavras, tinha duas pessoas, duas moças de São Paulo, você pode ligar para ela e perguntar para ela. Porque até então chegou no meu ouvido.
que elas não vêm congregar mais aqui, porque aqui está igual Tucuruvi, porque o Samacho fala uma coisa e o líder desmente. Então você quer que eu fale para você? Está aqui, ó, eu vou falar para você que o que você está falando não procede, está aqui, ó, no celular. Então, tá bom. Ó, gente, mas Olha, tá aqui, José. As duas bolsas que você não tá quebra a essência da minha pergunta. Então, Pera aí, mas ele falou, eu não posso Não, eu falar. não quero, Tá, eu vou Mas deixar. a palavra dele é a verdade. Deixa eu mostrar a verdade aqui para você. Mas não fui eu que me dei? Vamos embora. Não, calma, Levi. Não, deixa eu só mostrar para ele aqui. Deixa eu ouvir aí. Não vai mostrar porque não vai Porque as duas pessoas. Faz favor não, tio, eu vim aqui pra fazer o serviço por causa dele, Nós já pra alegrar terminamos. ele. E agora tá virando essa confusão? Não, Era meu pai, só que agora É aquilo que o senhor falou. Agora Vai vamos entrar na falar. questão do peça, o Levi Não, vai eu lançar só tô essa querendo congregação. fazer o convite É isso que ele aqui. quer. Ele quer matar a congregação. Calma, É eu só. só Você tá vendo qual é o espírito? Eu só não espírito maligno não, Levi. Ah, meu Deus, é Eu tô só a falando gente que é tá. maligno? Eu tô falando que é maligno? Eu tô falando, você tá vendo qual que é o espírito? Eu não falei que é maligno. Levi, Deixa você só ele ler lá para não falar que eu tenho as Não. costas dele. Só para não falar que eu tenho as costas. eu só quero a confirmação do convite que eu fiz para ele aqui, gente. Então dá isso. Eu fiz um convite para ele, ele disse que aceitava o Eu disse que não. Eu falei pro senhor que não. Tá, agora eu só Eu quero te disse pro senhor perguntar. que não. O que o senhor quer mais? Eu estou dizendo que não. Tá, O Levi, senhor, mas- o senhor quer fazer, porque veja bem, José, meu pai, insistiu para mim fazer. Eu falei não, falei Eu não, não falei insisti, não, Levi, falei eu fiz a não. proposta. Aí Eu sim, fiz a proposta. mas aí depois eu me arrependi. Depois eu me arrependi. Ele falou, disse ele não. falou. Disse não. Tá, Levi. Aí o que aconteceu? Vim aqui, fiz aquilo, deu no que deu. Eu falei, José, não vai dar certo. Não, mas se você Tudo que falar você isso, falou, não Levi, vai dar chamou, certo. Levi. É o que você falou. Não, mas espera aí. A minha menina está em pranto lá, eu não vou deixar ela ficar assistindo esse episódio. Se ele Mas, já falou pro senhor. Você sabe o que está acontecendo? A Mariana está contra mim e é lógico que ela tem que estar, porque você é Eu o não pai tô dela. contra você, tio. Porque tá vendo essa coisa que nós estamos fazendo aqui? Eu sabia Ela tá vendo o exatamente. que nós estamos fazendo? Eu falei, Fala ó, comigo. não, peraí, que agora a gente citou meu nome, agora quem vai falar sou eu. Tá. Você falou, e eu sabia, eu falei lá em casa, eu falei, o tio vai falar que eu tô contra ele. Mas se eu tô vindo aqui, o que eu tô fazendo aqui, não é por você, não é pela minha mãe, não é Nem pelo meu por pai, mim. não é por ninguém. Não é por ninguém. É porque lá atrás, a minha mãe não podia ter Foi filho, Deus, e ela teve, e eu tô aqui para fazer a minha função dentro da congregação. Então, se você falar, eu tô contra, Mariana tá contra o tio Levi, não tô contra nem a favor, tá contra o Apó, não tô Eu tô contra neutro. nem a favor. Porque Ela o tá meu neutro. motivo para estar aqui não é isso para Então isso. deixa eu fazer uma pergunta para o teu pai. Deixa eu só fazer uma pergunta para o teu pai. Josias, quando você estava falando comigo de manhã, a filha estava do teu lado? Seja sincero, verdadeiro. Comigo não, segunda-feira de manhã. Ah, na segunda-feira não? Ela estava deitada. Ah, Estava deitada. Depois ela levantou e ouviu a nossa conversa. isso. Ela não estava do seu lado. Ela ouviu a nossa conversa e passou lá só para ver qual que era o grau da coisa. E daí, simplesmente ela falou assim, esquece isso aí, não fica batendo de frente com o meu irmão não, porque ele tem a opinião dele formada. Exatamente, ela está certa. Tá certo mesmo. Agora eu vou ficar batendo de frente com você, você quer que a gente engula as coisas de goela abaixo? Eu vou. Não precisa engolir Não, nada. mas você não está sendo querendo. cara. Você está querendo. Você não... Gente, pô, tio mesmo, por favor, agora vamos ser verdadeiros. Quem crê na história dessa forma, era nós todos. Era nós todos. Agora, então, mas quem está querendo empurrar de goela abaixo não sou eu, não estou trazendo nada novo. Porque você sempre te contar para Quem a quer vontade do homem empurrar de aqui, goela cara. abaixo não sou eu. Então, você foi Mas viu, presta cara. atenção. Você foi viu. Quando o tio Nilo estava contando lá fora, eu não fiz exatamente o que eu iria fazer. Você não conhece o coração do ser humano, quem conhece é Deus. Ah, tá. Você estava lá fora. Uhum. Depois E você você sabe por que nós depois, vivemos lá fora? depois você pergunta para uma outra pessoa o que eu iria fazer hoje aqui. Você pergunta, e eu falei para ela não contar para ninguém, porque eu ia fazer de surpresa. Pergunta para minha irmã Gilomar qual era a surpresa que eu ia fazer aqui. E qual era a surpresa? Pode falar. A surpresa era o seguinte: eu ia levantar, ia fazer a contagem do homem, certo? Aí, para não ficar feio na gravação, eu ia falar assim, irmãos, agora eu gostaria de contar o Roxiabo ou o Roxo, se ele estivesse presente, para ele fazer a contagem. Então, mas por que você deixou esse negócio criar esse alvoroço? Você tá falando- Por que você já não fez esse mesmo risco Mas eu aí? estou falando para você, então tá, Jesus, então eu não vou me arrepender mais, porque se eu me arrepender, você vai perder tudo, você vai arrepender o ano. Então, não, eu Eu estou falando para você, Você tá que falando- eu tô falando para você que você não cara. conhece o coração do homem. Eu estou falando o que eu iria fazer hoje se você não estivesse contando lá fora. Você Então, conversou eu- comigo hoje, Aí né? você acabou de dizer para mim o seguinte, quando eu falei para você o que eu ia fazer, mas por que você não fez isso antes? Claro, Porque eu não é fiz. claro. Nós não estaríamos nessa confusão. Por que eu fiz aquele maldito debate? Por que eu fiz aquele maldito debate? Porque você
aceitou. Eu fui sem responsivo. Mas você aceitou. Eu não coloquei um revólver na Mas sua cabeça e depois falei eu assim para falei, você, não. Levi, você vai fazer o debate. Tá vendo? Mas ele sabe que eu falei não depois, ele sabe que eu corri atrás do meu pai pedindo para não fazer, ele sabe que eu corri, a filha falou comigo, ele sabe disso. Mas é aquela história, eu vou me passar por mentiroso porque eu não falei nada. chamando você de mentiroso. Se você está falando que eu não falei nada, você sabe que eu falei, mas por que você não confessa que eu falei? Igual você chamou 2 vezes. Mas por que você não confessa? Não, eu não te chamei de mentiroso nenhuma vez. Ah. Tá gravado ali, você sabe que eu não chamei. Ó, hoje eu chamo que é Você igual, sabe. mas a Ivanei de cada ali, ela serve de testemunha do Não, eu tô aqui. Mas eu não quero vou colocar fazer, nesse não assunto. precisa ter testemunha, porque eu já estou dizendo que não. Tá vou bom, eu fazer. aceito que você Pronto, não vai fazer. Não vou fazer. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. O meu trabalho que eu estou fazendo, eu vou fazer. E vou pedir que não toque nesse assunto, porque eu já pedi. Lá no Fernanda, você tentou ir lá no Fernanda para eles pararem sem dó. Você conseguiu? Não consegui, mas não desisti ainda. Não desistiu o quê? Ó, Não Levi, desistiu o quê? Levi, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te faço mais uma vez aqui um convite. Faça um debate comigo. Em nome de Yeshua, não me fale mais isso. Mas só porque Eu não faço porque eu já fiz com o meu pai e já deu a merda. Eu não faço, o senhor é mais velho que eu mereço respeitar o senhor pela sua idade, pelo seu cabelo branco, eu não vou fazer debate com o senhor. Tá, Não você vou não vai fazer fazer debate, agora, não vou fazer eu só debate. queria saber Já por fiz com o quê. meu pai, já fiz. Você tem um jeito de cruz, Por que você não quer fazer? E amassar para comer lá. Eu estou te respondendo porque eu não quero fazer, você está me perguntando ainda mais?